Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula online. Essa aula eu vou falar para vocês sobre concentração de soluções, tá? Eu vou começar o assunto de soluções. Vamos fazer o estudo das soluções. O que vem a ser uma solução? A solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, tá? Ou seja, homogênea é quando você vai enxergar apenas uma fase, tá? Se você tiver uma mistura heterogênea, você vai enxergar duas ou mais fases. A solução ela é composta por o soluto mais o solvente. Então, se eu pegar um soluto, adicionar um solvente, eu vou formar uma solução. Normalmente, o soluto é quem está em menor proporção e o solvente é quem está em maior proporção. Normalmente, o solvente é a água, tá? Mas existem outros solventes também, não só a água. A água, ela é considerada o solvente universal. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver açúcar em água, eu tenho uma solução. O ar é um outro exemplo de solução. As ligas metálicas também são exemplos de solução. Como se forma uma solução? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Se eu tiver uma substância A e uma substância B, e aqui eu tiver uma parede de separação, se eu remover essa parede e aí a substância A se misturar com a substância B, eu formo uma mistura, eu formo uma solução. A disseminação do soluto no solvente ocorre de maneira espontânea. A solução ela pode ser classificada de diversas maneiras, tá? Um dos métodos para classificar é quanto ao estado físico. Eu posso ter soluções no estado sólido. Como que acontece isso? Se eu tiver o meu, se eu tiver o meu solvente no estado sólido, eu vou ter uma solução sólida. Por exemplo, as ligas metálicas, tá? Por exemplo, a liga de bronze. O bronze, ele é uma mistura entre o estanho e o cobre, tá? Por exemplo, liga de latão. O latão é cobre com zinco, tá? Então, ou se eu tiver uma outra liga, cobre com níquel. Se o cobre for o solvente e o cobre está no estado sólido, vai ser soluções sólidas. As soluções líquidas são as que a gente encontra normalmente, né? Por exemplo, água mineral sem gás, soro fisiológico, bebidas. As soluções líquidas, né? Eu tenho solvente no estado líquido. Soluções gasosas, eu tenho, por exemplo, o ar, quando ele está isento de poeira. O ar é uma mistura de vários gases, onde o gás nitrogênio está em maior quantidade e é o solvente, tá? E aí tem os outros gases, gás oxigênio, dióxido de carbono e outros. As soluções também podem ser classificadas quanto à natureza do soluto. Elas podem ser, se o soluto for molecular, eu tenho soluções moleculares. Se o soluto for um composto iônico, eu tenho soluções iônicas, tá? Por exemplo, o açúcar. O açúcar é um soluto que ele apresenta ligações covalentes, tá? E quando ele for dissolver em água, ele não vai se dissociar. Agora, por exemplo, o sal, ele é um sólido que tem ligações iônicas.
Quando eu misturo o sal em água, ele vai se separar em íons. Os íons Na+, o cátion Na+, e o ânion Cl-. E aí eu tenho exemplos de soluções iônicas. E uma outra observação é que as soluções iônicas elas conduzem corrente elétrica e as moleculares não. Também podem ser classificadas quanto ao coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ou a saturação é a quantidade máxima de um soluto que vai poder ser dissolvido em um determinado solvente numa dada temperatura. Então, eu vou adicionar esse solvente na solução, eu vou adicionar o soluto na solução e a quantidade máxima que essa solução consegue dissolver esse soluto é o coeficiente de solubilidade. E cada substância tem um determinado coeficiente, que já foi determinado experimentalmente e estão todos agrupados em tabelas, tá? Por exemplo, o sal, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. O coeficiente de solubilidade é 36 gramas para 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. O sulfato de cálcio, coeficiente de solubilidade 0,2 gramas para cada 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Nitrato de potássio, coeficiente de solubilidade 13,3 gramas. As soluções, nesse caso, elas podem ser chamadas de insaturadas, saturadas ou supersaturadas. O que vem a ser uma solução insaturada? É se eu tiver, por exemplo, se eu colocar apenas uma pitadinha de sal na água, por exemplo, 3 gramas de sal em 100 gramas de água, eu vou ter uma solução insaturada. Agora, até 30 gramas também é insaturada. Por quê? Porque a saturação ela ocorre em 36 gramas de sal. Então, se eu colocar 30, também está insaturada. Só que se eu colocar 3 gramas, um pouquinho sal, eu chamo essa solução, eu falo que ela está diluída. E se ela estiver próxima da saturação, eu falo que essa solução está concentrada. As soluções saturadas é quando eu adiciono o máximo de soluto que esse solvente vai conseguir dissolver. No caso aqui, 36 gramas de soluto de sal. Agora, a supersaturada não é apenas mais soluto no solvente. Não é apenas isso, é mais soluto que vai estar dissolvido no que o solvente conseguiria dissolver normalmente. Vou explicar mais para frente como é que é esse tipo de solução, tá? Porque se eu só colocar mais sal na água, que a mais do que a saturação, esse sal ele vai se depositar no fundo e vai ser uma solução com corpo de fundo, tá? Ou corpo de chão, ou precipitado. Aqui eu tenho um exemplo de solução saturada. Eu vou adicionando esse soluto, vou dissolvendo ele até o máximo que eu consigo colocar. Agora, aqui eu tenho o exemplo da supersaturada, é uma solução especial, onde eu aqueço em condições especiais essa solução, vou adicionando o soluto até adicionar mais do que ela conseguia, ela dissolve tudo,
certo? Por exemplo, eu coloco 38 gramas de sal até ela dissolver tudo. Aí depois eu deixo ela paradinha para ela resfriar. Aí essa solução resfria. E aí ela está resfriada na temperatura de 20 graus e com mais soluto do que poderia. Só que tem uma questão. A solução supersaturada, ela é altamente instável. Qualquer coisinha, qualquer poeirinha que cair lá, ou se eu agitar, relar no becker, no copo, ela vai se depositar no fundo e não vai ser mais supersaturada. Ela vai deixar de ser supersaturada. Então, as soluções supersaturadas são preparadas aquecendo uma solução que apresenta o corpo de fundo até a total dissolução desse soluto presente. Após a mesma, sofre lento resfriamento até temperatura de referência, no caso 20 graus Celsius, o que possibilita que o excesso de soluto, além do coeficiente de solubilidade, permaneça dissolvido. Entretanto, são soluções muito instáveis, onde o excesso irá precipitar por simples agitação mecânica, choque térmico ou adição de um germe de cristalização, que seria a poeirinha caindo lá, é chamada de germe de cristalização. Bom, solubilidade e temperatura. Na maioria das soluções, o aumento da temperatura provoca aumento de solubilidade. É claro que isso não ocorre para todas as soluções. Existem exceções. Esse efeito varia de substância para substância e pode ser facilmente evidenciado em diagramas de solubilidade. Para as substâncias gasosas, o fenômeno é o oposto, pois quando eu aumento a temperatura, diminui a solubilidade. Por isso é que a gente tem que conservar os refrigerantes depois de aberto na geladeira, pois a menor temperatura favorece a dissolução do gás carbônico. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui ó, o nitrato de potássio, conforme aumenta a temperatura, o que que acontece? A solubilidade, aqui é coeficiente de solubilidade vai aumentando, a solubilidade aumenta. Conforme aqui ó, o cromato de potássio também aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Cloreto de sódio também aumenta. Agora, sulfato de césio, não. Conforme eu aumento a temperatura, vai decaindo aqui, diminuindo a solubilidade. Agora eu vou explicar esse gráfico para a gente já estar encerrando essa aula, então. Aqui na linha eu tenho a solução saturada. Exatamente em cima da linha eu vou ter solução saturada. Por exemplo, se eu olhar aqui a 20 graus Celsius, eu vou ter aproximadamente 30 gramas de nitrato de potássio dissolvido. Se eu olhar aqui, por exemplo, para 40 graus Celsius, sobe, bateu na linha, você projeta para cá. A 40 graus eu consigo dissolver 60 gramas de nitrato de potássio. Então, tudo exatamente na linha é o meu coeficiente de solubilidade e é onde a solução está saturada. Abaixo da linha aqui, toda essa região rosa, a solução vai estar insaturada ou não saturada. E tudo que tiver aqui acima da linha, eu chamo de região supersaturada e altamente instável. Gente, por hoje é só, tá? Eu vou ficar por aqui e a gente continua na próxima